Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje para listar os 5 melhores filmes baseados em obras do Stephen King, um dos maiores autores de todos os tempos, que gerou diversos dos maiores clássicos do cinema e da literatura. Temos aí Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, It a Coisa, Cujo, diversos filmes de grande sucesso e muito admirados pela crítica. Hoje vamos elencar os 5 melhores filmes baseados aí nas obras do Stephen King. Abrindo a lista na quinta posição, temos Cemitério Maldito de 1989, lançado aí 6 anos após o livro do Stephen King, e que eu considero melhor do que as outras duas obras que eu coloquei em pauta aí para abrir essa lista, já que eu considero que os 4 primeiros é até que bem tranquilo de elencar. Cemitério Maldito ficou à frente de Cujo e à frente também de Christine, o Carro Assassino, que eu considero que a Christine até que tem o seu valor, só que é um filme meio trash, assim, até pelo tema dele, e Cujo é bem tenso, só que eu acho que é um filme um tanto maçante também. A trama que a gente lembra dele é muito ali do minuto 40 pro final, e ele até poderia ter um pouco mais de trama se ele concluísse os arcos que ele mesmo abre. Cemitério Maldito eu considero que é uma trama mais fantasiosa, mais redondinha também, e mais fácil de se envolver com ela. Bom, o filme conta a história da família Creed, que se muda pro interior lá dos Estados Unidos, e eles se mudam para uma casa muito próxima de uma rodovia onde diversos caminhões passam ali desgovernados, algo que a direção exalta muito, já que eles têm 2 filhos pequenos ali. E o Louis Creed, que é o pai da família, acaba trabalhando como médico nessa cidade e presencia a morte de um cara que foi atropelado aí nessa rodovia, e o espírito desse cara passa a seguir ele ali até dentro de casa. E com o passar do tempo eles conhecem também um vizinho que apresenta para eles o cemitério de animais que tem próximo da casa deles, e é em cima desse cemitério que a narrativa se passa. O gato da família acaba morrendo e é enterrado nesse cemitério. Só que o cara que morreu lá no hospital, que voltou em forma de espírito, falou diversas vezes que eles não deveriam fazer isso, que o cemitério era um lugar muito ruim. Mas eles foram lá, cometeram esse erro e o gato voltou à vida. Só que o gato, o corpo dele funciona, só que meio que a alma já se dissipou, né? Ele é um bicho totalmente irracional. E com o passar do tempo, tu mesmo já vai teorizando, vai morrer mais alguém da família e eles vão ficar tentados a colocar o corpo no cemitério para ver se a pessoa volta à vida. E ao longo do filme a gente descobre que algumas pessoas já fizeram isso na cidade e deu merda. Só que no meio pro fim do filme, o filho mais novo da família acaba morrendo, né, se jogando no meio daquela rodovia dos caminhões, e o pai vai lá e enterra o filho nesse cemitério, que acaba voltando na forma meio de um zumbi, e daí eu não vou contar o resto da trama para não ficar muitos spoilers, mas é um final muito tenso. Bom, é um filme sensacional, tenso, e que constrói essa tensão com muita calma ao longo do filme, e até mesmo nos momentos de calmaria deixa alguns traços que deixam sempre o espectador em alerta, e também promove diversos dilemas, te coloca na situação dos personagens que tem aquela possibilidade de driblar a morte na mão, mas que sabem que aquilo vai trazer consequências terríveis, só que mesmo sabendo disso, fazem pelo desespero da perda. Então é um filme fantástico, baseado num livro fantástico também do Stephen King, e que realmente te faz pensar, e por isso eu considero que é um dos 5 melhores filmes baseados em obras dele. Na quarta posição temos o que talvez seja a obra mais conhecida baseada em livros do Stephen King, que é It a Coisa. Bom, a primeira adaptação para as telas saiu em 1990 com o Tim Curry no papel do Pennywise, 4 anos após o lançamento do livro ali pelas mãos do Stephen King. Esse telefilme é mais fiel ao livro original do que o remake que lançaria lá em 2017 e depois em 2019. Mas é muito criticado pelo público também por ser maçante, muito mal atuado em alguns momentos, tem umas cenas muito toscas, por tentar seguir até demais ao pé da letra o livro e acabar não percebendo que tem coisa que não serve para ser adaptado para o cinema. Esse telefilme depois foi reunido lá e resultou em um filme de mais de 3 horas, que é muito lembrado aí pelos fãs de cinema ali mais antigo, mais cult assim, só que para mim ele foi enterrado completamente pelos 2 remakes.
que trazem um elenco muito melhor, uma produção muito melhor, um vilão muito mais assustador do que o do Tim Curry ali, vivido pelo Bill Skarsgård. E é sem dúvida a obra mais midiática, né? Baseada em um livro do Stephen King. A trama acho que todos já conhecem, né? O clube dos perdedores ali, compostos por alguns jovens ali de Derry, acaba sendo perseguido pelo Pennywise, que é uma entidade cósmica que habita os esgotos dessa cidade, e a cada 27 anos sai dos esgotos para atacar esses jovens e se manter alimentado. O livro trabalha melhor a parte do terror cósmico, né? Fala mais sobre a entidade que é esse Pennywise, a sua contraparte que luta contra ele naquela forma de tartaruga gigante lá, que o livro e a série cortam completamente. Só que a parte da construção da amizade entre os jovens é muito boa. O Bill eu acho um ótimo personagem que ao longo do filme supera os seus medos lá após a perda do irmão, que eu acho fantástico essa construção de personagem, mas todos têm um traço de personalidade muito fortes ali, tem dilemas muito legais, passa um trabalho também com as suas famílias que mostram que os adultos parecem que sofrem alguma influência do palhaço que consegue entrar na mente deles e fazem com que eles meio que não se importem com os filhos ou que oprimam os filhos de forma que eles sintam mais medo e assim fiquem mais suscetíveis aos ataques do Pennywise. Então é uma narrativa muito grandiosa, ela abrange muita coisa dentro daquela pequena cidade. Por isso eu considero uma obra fantástica. Apesar de muita gente não considerar os filmes grande coisa, eu acho que o filme de 2017 é um filme muito bom. A continuação já caiu um pouco o nível e o telefilme é sim muito fraco em alguns aspectos. Só que o livro e esse primeiro remake são ótimos filmes, tem bons momentos de terror, tem uma lore muito grande, né? É um filme que dá para se aprofundar muito na história dele, nos dilemas que ele traz. Por isso, para mim, é sem dúvida uma das melhores obras aí do Stephen King. E na terceira posição temos O Iluminado, um filme que o próprio Stephen King criticou pra caramba, disse que deturpou completamente a obra dele, coisa que não é muito incomum, mas com esse aqui ele pegou realmente pesado. E o filme foi um fracasso de bilheteria e de crítica na época do lançamento, só que com o passar dos anos se tornou um clássico cult. O filme lançou 3 anos após o lançamento do livro e aborda a história do Jack Torrance, que é um escritor meio fracassado ali, com problemas de alcoolismo, que leva o seu filho e a sua esposa até o hotel Overlook, lá no interior dos Estados Unidos, onde ele ficaria responsável ali por cuidar do hotel ao longo da temporada de férias, ali onde tudo seria fechado. Com isso, o ambiente claustrofóbico já vai se construindo. Eles estão no meio do nada, ninguém pode ajudar eles, eles estão totalmente sozinhos naquela rotina de mesmice o tempo inteiro. E ali a gente sente que uma mente já fraca como a do Jack Torrance pode se corromper completamente. E mais uma vez temos Jack Nicholson fazendo um papel de maluco, né? Ele faria o Coringa 9 anos depois e aqui ele já começa esse arco de loucura muito bem construído ali ao longo da narrativa, dirigida pelo Stanley Kubrick, que aqui ele estava mais louco até que os personagens do filme, né? Dizem que ele foi realmente tenebroso nessa produção aí, com o elenco e com a produção. Só que pelo menos resultou em um bom filme. A narrativa brinca com o psicológico e com o paranormal também, porque na reta final do filme a gente não sabe se o Jack está realmente sendo possuído ou se está vendo coisas que não estão lá, ou se realmente é algo que está presente naquele hotel, porque o Danny, o filho dele, também consegue ver algumas coisas assim. No livro eles explicam muito melhor essa conexão que ele tem com o hotel e com o vigia do hotel, que também consegue falar com ele telepaticamente. Então o livro aborda melhor, né, essa parte mais profunda da narrativa, só que o filme, no seu resumo lá de 2 horas, consegue trazer uma narrativa tensa e muito bem construída, que resulta em um final fantástico ali, com cenas icônicas lá, como quando ele quebra a porta lá e fala aquela "He's Johnny" lá. É uma frase muito icônica do cinema de terror e que ficou marcado aí, se tornou um meme muitos anos depois. O filme não deu muito certo, como já falei, e o Stephen King tomou a liberdade de 17 anos depois ele mesmo fazer a sua adaptação para a televisão, que foi um tremendo desastre de crítica e a maioria das pessoas não gostou, e voltou a revisitar o filme do Stanley Kubrick e ali viu para si a melhor versão adaptada do livro. Então o Stephen King acabou, né, queimando a língua e fez uma série muito pior do que o filme que ele tinha criticado antes, mas sem dúvida eu considero que é uma das 3 melhores obras dele e a melhor obra de terror do Stephen King. Não é tão reconhecida como It, mas eu acho que é uma narrativa mais simples, mas ao mesmo tempo mais
tem-se mais brilhante. E na segunda posição temos A Espera de um Milagre, de 1999, lançado 3 anos depois da obra original do Stephen King e que narra a história do John Coffey, um cara que é preso injustamente por homicídio e que dentro da prisão, dentro daquele ambiente opressor, né, cheio de horrores e sendo vítima dessa injustiça, concede diversas curas e milagres para as pessoas que estão ali, tanto presos quanto agentes prisionais, e uma narrativa esperançosa sobre injustiça, só que ao mesmo tempo como que um cara tão bom, tão puro como esse John Coffey é capaz de, num ambiente de tanto horror, fazer o bem. Na trama temos o Tom Hanks no papel do guarda Paul e o Percy também, que é um guarda ali que foi posto pela sua tia, que é uma política, e ele trata muito mal todo mundo, inclusive os próprios colegas de trabalho. E entre os guardas e o John Coffey tem uma relação ali meio complicada, porque eles de início têm certeza de que ele é o criminoso, só que com o passar do tempo, com as coisas boas que ele faz, eles percebem que ele não é aquilo que a justiça aponta. E temos também um contraponto que é o Percy, que é um cara ali uma figura de autoridade e que ainda assim comete vários crimes, mas que é bem visto. Então é uma crítica que vai além apenas da situação social que eles estão naquele momento, como também aborda a questão racial também, de como o John Coffey, além de ter sido preso meio ali sem muito julgamento, também pelo fato dele ser negro, também a narrativa aborda esse ponto de maneira muito sutil até, só que precisa também. E ao final da trama eles ajudam o John Coffey a sair da cadeia para ir curar a esposa do diretor do presídio, uma cena belíssima também, onde todos percebem que ele é um homem inocente, só que mesmo assim, quando eles propõem, vamos te ajudar a fugir, ele se recusa. Ele não queria que eles saíssem prejudicados por causa dele. Então ele aceita a morte, mesmo sendo inocente, mesmo com todos sabendo que ele é inocente. Que é um final pesado, emocionante, muita gente até hoje se emociona, né, com aquela cena final, e é sem dúvida um filme espetacular e um livro também espetacular, uma narrativa muito pesada, com várias lições de moral belíssimas. Para mim, sem dúvida, o segundo melhor filme baseado em obras do Stephen King. Por pouco não ficou em primeiro, se não fosse na primeira posição, que para muitos é o melhor filme de todos os tempos, talvez ali, com certeza, o melhor filme dos anos 90. E na primeira posição temos Um Sonho de Liberdade, de 1994, dirigido pelo Frank Darabont, o mesmo diretor de A Espera de um Milagre, e mais uma vez baseado em um romance do Stephen King. Na trama temos o Andy, que é vivido ali pelo Tim Robbins, que é preso injustamente por ter matado a sua esposa, né, algo que ele não cometeu, e passa décadas dentro da prisão, bolando um plano de fuga ali de longo prazo, e lá dentro ele vira melhor amigo do Red, que é vivido pelo Morgan Freeman, que aqui faz um papel também excepcional. A trama vai além de um drama prisional, né? Conta também sobre a corrupção dentro daquele presídio, sobre como que mesmo atrás das grades o Andy tem o coração e a mente fora de lá, então ele não se vê preso naquela realidade, ele tem um pensamento que vai além daquilo. Então é uma narrativa muito linda sobre a vontade humana de viver e de ser livre também. Então é um livro fantástico e um filme que adapta muito bem esse ponto emocional do livro. Porém, o filme foi um fracasso de bilheteria, né? Faturou pouco mais de 3 milhões além do orçamento, só que geralmente isso não é um bom indicativo, porque eles gastam muito também com divulgação, então provavelmente os gastos foram maiores do que o que foi arrecadado. Só que com o passar dos anos, esse filme começou a ser muito bem visto como um exemplo de um drama prisional. E assim, é sem dúvida o melhor filme baseado em obras do Stephen King, mesmo talvez não sendo mais conhecido, acho que o mais conhecido é It, a Coisa mesmo. Esse é o que foi mais exaltado com o passar dos anos, é o que é mais valorizado e é talvez a narrativa mais maravilhosa envolvendo o livro do Stephen King. Por isso, para mim, sem dúvida, merece a primeira posição dessa lista. Bom, se você concorda ou discorda da lista, comenta aí, dá o like, compartilha com alguém que tu acha que possa gostar dessa lista, que gosta de cinema, que gosta de literatura, que gosta talvez do Stephen King também. E esse foi o vídeo e até a próxima.